Bem-vindo ao canal Pregações Fortes, seu destino online para encontrar poderosos e inspiradores sermões que irão desafiar sua fé, enriquecer sua espiritualidade e transformar sua vida. Se o conteúdo deste canal agrega valor em sua fé, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para as próximas pregações. Ouça agora mais uma pregação poderosa. Fique de pé do seu lugar, abra comigo a sua Bíblia no livro de Esther. Oh, aleluias! Livro de Esther, capítulo de número 2, versículo de número 17. Esther, capítulo de número 2, versículo de número 17. Não tenha vergonha de olhar lá no índice não, viu? Que às vezes tem um pouquinho de dificuldade, olha lá e abre para que todos nós possamos ver. Oh, aleluias. E não faz essa cara de escandalizado não, que eu sei que tem um monte de gente que tem vergonha e fica fingindo que está procurando, finge até que achou, só para não olhar no índice. Eu não, eu quando eu estou na dúvida, eu já olho logo e é lá, página tal. Glória a Deus. Esther, capítulo 2, versículo de número 17, quem achou, diga amém. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Eu vou ler mais uma vez. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha. E a fez? E a fez? E a fez? Em lugar de Vasti. Diga glória a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Esther para que possamos acompanhar outros versículos que são tão importantes quanto o primeiro em que nós lemos. Eles vão nos ajudar a caminhar e a corroborar com o que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Aleluia. A Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Esther que o rei Assuero estava fazendo uma festa. E este rei, ele era muito farto, muito próspero. O Império Medo-Persa era o maior império que tinha naquela época e naquela ocasião. Nenhum outro império se comparava ao Medo-Persa. Ele estava em supremacia a todos os outros. E a Bíblia diz que agora este rei vai dar uma grande festa. E esta festa, ela dura muitos e muitos e muitos dias. São 180 dias de festa. E por ter dado 180 dias de festa, e a festa ter sido tão boa, a festa ter sido tão farta, ele dá mais 7 dias só para comemorar os 180, de tão boa que foi a festa. E nesses 7 dias de festa, diga após mim, final de festa. No final da festa, a Bíblia diz que o rei já vai estar alegre por causa do vinho que servia aos convidados. E ele, no período final dessa sua comemoração, está agora com todos os príncipes daquela terra e daquelas cercanias, a fim de trazer todas as honras que continham ao seu palácio. O Império Medo-Persa era o império que mais ostentava na época. Não havia outro império que tinha tanta quantidade de tapetes quanto o persa. É por isso que até nos dias de hoje, esse período tão moderno e tecnológico que nós vivemos, os tapetes persas ainda são os mais caros. Mas não foi só isso que o Império Medo-Persa implementou na época. Os vasos de ouro, os vasos de prata, os assentos, as cadeiras, os sofás, toda a mobília da realeza é proveniente dessa área. E agora o rei está diante de tudo aquilo que é material, diante de tudo aquilo que é palpável, e ele está distribuindo e compartilhando isso com os seus convidados. E para compor tudo aquilo que ele já possuía, tudo aquilo que ele já tinha, ele pede para chamar Vasti, a sua rainha na ocasião. E ele quer mostrar a beleza da mulher que ele tem ao lado dele. Então ele manda os seus servos trazerem Vasti até o salão principal, aonde está juntamente com os outros príncipes na festa. A Bíblia diz que este rei está fartando a multidão, está fartando e está deitando o vinho em vasos de prata, em taças de ouro, e para compor um momento festivo, já no finalzinho da festa, diga de novo, no finalzinho da festa,
Já no finalzinho da festa, ele quer coroar a festa com a sua rainha. E por mais que ele estivesse alegre da sua bebida, rei é rei, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E ele diz, traz a Vasti. Só que a Vasti também está dando uma festa. E a Vasti também é muito generosa, e ela é rainha e está com as princesas do império. E a Bíblia diz que Vasti não quer sair, porque ela se sente como um objeto de exibição. Mas na verdade ela não era objeto, ela era uma pessoa de honra, porque a esposa ao lado do seu esposo, a rainha ao lado do rei, ela não é um objeto, ela é a coroa da cabeça dele, como disse Salomão. Então ele vai dizer, traz Vasti. Mas Vasti, inquietada e ansiosa, não querendo comparecer à presença do rei, subestimando o seu valor. Perceba que não foi o rei que subestimou o valor de Vasti. Perceba que foi a própria Vasti que se colocou em posição desonrosa. Nunca estar à presença do rei vai ser uma posição desonrosa. Nunca atender o convite do rei será uma posição desmerecida. Ele simplesmente queria a presença dela ao lado dele, mas ela, não entendendo o valor daquele momento, a Bíblia diz que Vasti não vai, já no finalzinho da festa. Vasti não vai, ela não comparece. Ah, meu Deus, sabe o que eu vejo aqui? Perceba no capítulo 1, do verso 7, que todos haviam bebido muito vinho, graças à generosidade do rei. Diga, generoso. Meu Deus do céu, eu não estou aqui para fazer um comparo entre Assuero e Deus, mas como todas as rainhas que estão aqui presentes, nós sabemos que nós temos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores sobre a nossa vida. E este rei é generoso, muito mais do que Assuero. Este rei é tremendo, muito mais do que Assuero. Este rei é poderoso, muito mais do que Assuero. Aleluia, a Bíblia diz que a Ana vai cantar e ela vai dizer que ele pega o homem do monturo e coloca para se assentar ao meio dos príncipes. A Bíblia diz que ele é tão poderoso que ele faz com que a estéril seja mãe de 7 filhos. A Bíblia vai dizer que ele é tão poderoso, que ele pega todas as terras, todas as águas da terra e coloca tudo na palma da mão como se fosse apenas uma gotinha de água. A Bíblia diz que ele é tão poderoso, que ele pega o homem que outrora era cauda e faz ele virar cabeça. A Bíblia diz que ele é tão poderoso, que ele determina a bênção sobre aqueles que são alvo da sua generosidade e do seu favor. E ele diz assim, tu emprestarás a muito, mas tu não tomarás nada emprestado. Ele é generoso. É generoso, mas não é bobo. Levará sua idécia. E dada a generosidade do rei, a gente costuma confundir a bondade com bobice. Aleluia. Diga mais uma vez, é generoso. Se você pode, catuca quem está ao seu lado e diga, mas não é bobo. É generoso, mas não é bobo. Agora ele chama Vasti. Vasti tem a oportunidade de estar presente, mas a Bíblia diz que ela decide não ir. Ela não quer ir porque não quer deixar os seus convidados. Ela não quer ir porque não quer deixar a sua festa. Ela não quer ir porque não quer deixar o seu banquete. Ela não quer ir porque não quer deixar a sua decoração. Ela não quer ir porque não quer deixar a sua cadeira. Só que Vasti está esquecendo que ela só é por causa dele. Sem ele ela não tem convidados. Sem ele ela não tem banquete. Sem ele ela não tem festa. Sem ele ela não tem veste. Sem ele ela não tem coroa. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes o Senhor nos dá tanta coisa, nos faz prosperar tanto o caminho, que a gente começa a pensar que a cadeira de honra é nossa, que os convidados são nossos, que o banquete é nosso, que o carro é nosso, que o Itaú é nosso, que a fatura do crediário é nossa. Só que quando o rei chama, a gente diz, Senhor, eu não posso porque eu estou trabalhando. Senhor, eu não posso porque eu estou cozinhando. Senhor, eu não posso porque eu estou estudando. Senhor, eu não posso porque hoje eu tenho prova. Mas antes ainda dele ser assunto aos céus, ele disse, sem mim, ou seja, sem o rei, nada podes fazer. Sem mim não tem cartão, sem mim não tem faculdade, sem mim não tem vestibular, sem mim não tem conta corrente, sem mim não tem estudo, sem mim não tem casa. E aquelas que não podem deixar nem por 15 minutos o marido, tem que ficar babando o marido 24 horas por dia, e o rei está chamando, aí diz, eu não posso por causa do marido, eu não posso por causa do filho, eu não posso por causa do trabalho. É por isso que às vezes o rei permite o marido passar férias de 20 dias e largar sozinha, aí coloca o filho na casa da avó e ainda fecha a porta de emprego para saber que sem o rei não tem casa, sem o rei não tem família, sem o rei não... Ei!
Vasti esqueceu que ela não é porque era. Ela se tornou porque ele foi antes dela. Merefassúria. Remanto e coma na sou e jécia. Rica na machuri rabadassuia. Ela se esquece disso. Não abuse da generosidade do rei. Não abuse da generosidade do rei. Não abuse da misericórdia do rei. Não abuse do amor do rei. Não abuse da graça do rei. Ei, comando e E a Bíblia diz que ela não vai. E a partir do momento que ela não vai, agora o rei, cheio de misericórdia, mas com conselheiros que precisavam prezar pela lei, ele vai dizer, ó meu senhor, agora o senhor precisa tomar uma atitude. O senhor precisa fazer alguma coisa, porque se as outras princesas do reino saberem o que Vasti fez, todas elas se sentirão na mesma liberdade para com os seus reis. E aí como é que vai ficar a autoridade do rei dentro do império? Então agora é necessário afastar Vasti. E a Bíblia diz que o rei tinha misericórdia de Vasti, mas foi necessário afastá-la. Por quê? Porque ela estava naquela posição para dar exemplo. E era bom exemplo. Não é exemplo do que não deve ser feito, é exemplo de como deve ser feito. Às vezes o Senhor nos coloca em determinadas posições, e essas posições elas são honrosas. Mas guarde o que eu lhe digo pelo Espírito de Deus nessa noite. Não há honra que não venha acompanhada da responsabilidade. Todo aquele que tem uma honra também tem uma responsabilidade. E qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade é fazer o que o rei quer na hora que o rei quer. Não importa o que eu esteja fazendo para mim mesma. Ela não vai. E agora ela é afastada. E sabe o que acontece? Abre uma vaga no palácio, porque rei não pode ficar sem rainha. Quando Vasti toma uma atitude contrária à atitude que seria ideal, ela abre uma vaga. Pega na mão da mulher que está ao seu lado e diga para ela, na tua casa, não abra vaga. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado e diga para ele, na tua casa, não há vaga. Elevará show manaracandaraia. Ei. Versículo, escute isso. Oh, aleluias. Versículo de número 12. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. A Bíblia então vai dizer, verso de número 19, se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino a outra, diga a outra. Diga a outra. Pois é, que seja melhor do que ela. Perceba que esse melhor do que ela não vai aparecer só no Império Medo e no Império Persa. A Bíblia diz que quando Saul é escolhido de Deus, irmão, ter um rei era uma escolha do povo, mas ser Saul foi uma escolha de Deus. A Bíblia diz que Deus escolhe Saul, mas a Bíblia diz que Saul começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E agora o Senhor levanta o profeta Samuel, libera para ele uma palavra exortativa, e ele não entende o cumprimento daquela palavra. E agora o que estava ruim vai ficar pior. E até o escolhido de Deus pode deixar de ser escolhido. E a Bíblia diz que Samuel diz para ele, Saul, rasgado e passado de ti é o teu reino, como tu rasgou a minha capa. Hoje o Senhor está rasgando o teu reino, e ele colocará um rei melhor do que tu. Amada, com todo o carinho e respeito que você tem e merece, sempre tem alguém melhor do que você. Sempre tem uma esposa que podia ser melhor do que você. Sempre tem uma amiga que pode ser melhor do que você. Sempre tem um amigo que pode ser melhor do que você. Irmã Camila, o que é que eu faço? Tape todas as brechas e não abra vaga para que ninguém melhor tome o teu lugar. Fala, Súria. Essa palma foi até fraquinha. Se não quiser daqui para cá, não precisa nem glorificar. Sabe o que é isso? Irmã Camila, por que isso aconteceu? Porque Vasti não deu a assistência necessária. E quem não presta assistência, abre concorrência.
Você precisa entender que a sua posição é uma posição assistencial. Talvez você não é o centro, talvez não está na tua mão no teu governo, mas sem a assessoria devida as coisas não acontecem. E Deus está usando a minha boca não mais como pregadora, mas como profetisa do século 21 para liberar uma verdade simples, mas libertadora a teu respeito. Deus está dizendo, use tudo que você tem para gerar assistência. Não reclame das coisas que não acontecem porque você não coopera. Reclame do teu trabalho, reclame do que você faz, mas não reclame do que você não coopera. Não se pode reclamar do que não se faz. Cuide das arestas. Eu quero falar às mulheres que não querem mais ser rainha do lar, porque acham que ser rainha do lar é sinônimo de barriga no fogão e colchão no sol para secar o xixi da criança. Mas a rainha do lar de Provérbios ainda é a mulher que tem o governo da casa na mão dela. Aleluia! A rainha que Deus institui dentro da irmã, mas a irmã está falando isso, mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça. E de fato o homem é o cabeça. Mas Salomão, cheio de sabedoria naquela cabeça que Deus deu, ele vai dizer que do varão é autoridade, mas da mulher o governo da casa. Aleluia, aleluia. É por isso que tem uma pregadora bem velhinha, que esqueci o nome dela agora, e ela diz que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Porque se a mulher for sábia, o cabeça toma a atitude que ela precisa que ele tome. Assistência. É tempo de assistência. A gente quer pagar todo mundo para fazer o que a gente não gosta de fazer. Mas às vezes a gente não faz só o que gosta. Às vezes a gente faz o que precisa. Você pode ter 10 empregadas, mas aquele feijão tem que ser o seu feijão. Você pode ter uma para lavar, escute isso. Você pode ter uma para lavar, uma para passar, uma para cozinhar. Mas não deixa ela pegar a roupa e separar o que ele tem que dizer. Ela pode até lavar, passar e cozinhar, mas quem escolhe a cor da gravata é você. Quem combina o cinto com a calça é você. Não, irmão, isso é problema dele, ele não é criança, realmente. Ele não é criança não, ele é o rei dentro da tua casa. Presta assistência para ele, porque sempre tem alguém melhor do que tu. Irmã, mulher que nem eu não tem não, realmente não tem, às vezes tem melhor. E tá, ó, bisoiando ele, ó. Assistência. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor vai te dar graça para gerar assistência dentro do seu lar. Eu profetizo que na sua casa Deus hoje coloca uma placa e nesta placa está escrito em letras garrafais para o inferno: não há vaga, não há vaga, não há vaga. Aqui está o governo na mão das mulheres que brilham. Não há vaga. A pombagira está rodando, e está querendo entrar lá no teu portão. Mas o meu Deus hoje coloca uma placa com letreiro reluzente. E quando ela disser, aqui tem lugar, aí o anjo vai dizer, lê burra, não há vaga, não há vaga, não há vaga, não, aqui não. Ele baraxandarabai, aqui não. Mas também não adianta botar a placa e não executar o serviço. Senão a placa vai ser igual ao Ministério Público. Oh, meu Deus, perdoa, corta isso. Está lá com a placa, mas não funciona. Tem que executar o serviço. Camila, para mim não dá porque eu tenho uma ferida desse tamanho no coração. Meu marido até hoje, irmã, eu faço a comida, mas ele sempre vai almoçar na casa da mãe. Mas que comida é essa, minha filha? Você acha que um homem desse tamanho vai aguentar comer miojo com salsicha até quando? Nerevaide, alabacanto, remanto, ré. Eu falei aqui da pombagira, mas tem coisa que a pombagira não tem nada a ver com isso, não. Quer que o pastor bote a mão na sua cabeça, abençoe seu casamento? Quer que a pastora bote a mão na sua cabeça, abençoe seu casamento? Mas às vezes você não precisa de oração, você precisa de uns toques. Você acha que 10 anos de casamento é o suficiente para ficar como escolhida? Toda vez que esse homem chega, está com cheiro de cebola. E você acha que ele não liga?
Ele não fala, porque senão dá vento, mas ele liga. É sério. É sério. Irmã Camila, ele pouco fica em casa, mas também uma casa desse jeito nem você quer ficar. Tem que limpar, minha filha. Quando o Senhor, ele cria Adão, ele diz, Adão, a terra está diante de ti. E quando eu falo de Adão, eu não falo de homem, eu falo de gênero humano, de humanidade. A Bíblia diz, e o Senhor fala para ele, sujeita sobre ela, porque tu dominarás e tem autoridade sobre esta terra. O salmista, anos e anos e anos mais tarde, vai salmodiar no Salmo de número 8 e ele vai dizer, os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Tem coisa, minha filha, que não é da parte de Deus nem é de oração. Tem coisa que é coisa de homem, tem coisa que é coisa de mulher. Sabe o que é isso? Há coisas que você precisa fazer porque Deus não vai fazer. Irmã, eu só quero saber de igreja, eu só vivo nas coisas de Deus, eu estou flutuando nas coisas de Deus. Só que você tem que entender que você mora na terra, você é pó e cinza. Você é como vapor que ora aparece e que depois desvanece. Você tem que entender que precisa de cuidado. Irmã, eu não estou tendo tempo para nada, mas então tem que administrar o tempo. Tem que ter tempo para namorar, tem que ter tempo para sair, tem que ter tempo para orar, tem que ter tempo para consagrar, tem que ter tempo para jejuar. Oh, irmã, mas essa vida é tão corrida. Isto é o ativismo do mundo que quer entrar na tua casa para embaraçar o teu caminho. Mas o meu Deus, que é dono do tempo, vai te dar graça. E você vai aprender a administrar o seu tempo. Bata pezinho direito no chão, bata aí, bata. Isso, diga, eu sou da terra. Ei, querido, você vai até pro céu, mas por enquanto está na terra. E quem está na terra tem que cortar cabelo, tem que rapar sovaco, tem que escovar dente. Quem está na terra tem que se arrumar. Quem está na terra tem que passar perfume, desodorante, creme hidratante, porque está na terra. Senão você vai ver o que a terra faz com você. Na terra. Você precisa prestar assistência às suas necessidades. Não seja conveniente, seja assistente. Levante a sua mão direita para o céu. Diga a Deus, me ensina a ser auxiliadora. Aleluia. É no auxílio, entendeu? É dos lados, é na frente, é aonde estiver precisando. Tem mulheres aqui que já não são mais chamadas de mãe, mas os filhos transferiram a maternidade para uma amiga, transferiram a maternidade para uma sogra, transferiram a maternidade para a avó. E aí você diz, eu não entendo por quê. Eu tô com ele todo dia, mas quem penteia o cabelo é ela. Eu tô com ela todo dia, mas quem dá banho é o fulano de tal. Traga para você a responsabilidade da honra de ser mãe. Penteia o cabelo dessa criança, dá banho nessa criança, ensina ela a te chamar de mãe, de senhor, de senhora. Não transfira outro a honra que Deus te deu. Assistência. Enquanto Daniel esteve no palácio, nunca houve vaga. Por quê? Porque ninguém conseguia aprimorar o serviço de modo a ultrapassar a qualidade de trabalho de Daniel. Irmã Camila, talvez eu não seja tão eficiente, talvez eu não seja tão excelente, mas então tenha o que Daniel tinha, independente do seu nível de conhecimento cultural e social. Qual, irmã Camila? A Bíblia diz que os homens daquela terra não entendiam muito, porque eles eram politeístas e não monoteístas, ou seja, não entendiam que havia somente um Deus e um Senhor. Mas com toda a ignorância deles acerca do nosso Deus, eles olhavam para Daniel e eles diziam, há nele a excelência dos deuses, há nele o Espírito dos deuses. Eu me lembro que depois de já ter sido encarcerado, tendo agora um outro rei, Nabucodonosor, a Bíblia diz que quando ele se achega à presença de Daniel, e agora eu falo do seu neto, a Bíblia diz que quando ele chega, o homem olha para ele, aquele a qual havera visto a mão escrevendo na parede, não poderia identificar aquele enigma. Quando Daniel se apresenta na porta central do palácio, a Bíblia diz que este homem olha para ele e diz assim, és tu aquele Daniel? Eu quero transferir esta pergunta através do Espírito de Deus e perguntar para você, és tu aquela mulher que orava, que buscava,
ou o cárcere te desviou da conduta e do trabalho de qualidade que você exercia. Porque este moço foi afastado, foi encarcerado, mas ele ainda continuava a ser aquele Daniel. Aleluia. Não abra vaga. Gere assistência e a concorrência vai ter que se virar para outro lado. Seja uma cooperadora. Agora a vaga está aberta no palácio. E a Bíblia diz que uma moça e o seu nome é Esté, dentre tantas outras. Capítulo 2, versículo 7. Abra a sua Bíblia. Capítulo 2, versículo de número 7. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vamos ler a partir do verso 4. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vaxi. Com isso concordou o rei e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Adassa, diga Adassa, diga Murta, diga Murta. Eu vou substituir Adassa. Ele criara a Murta, que é Esté, ou seja, estrela. Vamos substituir os nomes pelos significados? Ele criara a Murta, que é estrela, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Diga, não tinha. Não tinha. Não tinha nem pai nem mãe, mas era, diga, mas. Não, assim não, diga, mas era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. O verso 7 apresenta para nós algumas coisas que precisamos entender para tomarmos o lugar em que o rei quer nos colocar. A primeira coisa é aprender com Vaxi o que não deve ser feito. A segunda coisa é entender o que eu tenho e o que eu não tenho. Perceba o que vai acontecer. A moça, que era Murta, se tornou estrela. Porque há coisas na nossa vida que só mudam quando a gente muda. E era a Adassa, que é Esté. Perceba. E não ficou Esté, que era Adassa. Não prevaleceu Adassa, mesmo o nome sendo hebraico. O que prevaleceu foi o nome persa. Esté. Sabe por quê? Quando Deus quer honrar, não importa quem ele vai ter que levantar para nos exaltar. O que importa é que o nome dele será glorificado na exaltação. Esté é uma moça onde eu percebo que ela não dá mais valor ao que ela não tem, em detrimento ao que tem. Muito pelo contrário. Ela valoriza o que ela tem, em detrimento àquilo que ela não tem. O que é que ela tinha? Ela tinha beleza, ela tinha jovialidade e ela tinha simpatia, carisma. E o que é que ela não tinha? Ela era órfã. Ela não tinha pai, ela não tinha mãe e ela não tinha dinheiro. A Bíblia diz que a moça era pobre. Ela não tinha, mas em detrimento a essas coisas, ela tinha. Sabe o que está faltando para você se tornar rainha? Quer seja no seu lar, no seu ministério, na sua casa, no seu local de trabalho, na sua vida, no dia a dia. A posição de honra que está aguardando a sua sentada depende que você aprenda a desprezar o que você não tem e a valorizar o que você possui. Pare de insistir no que você não é boa. Farando e Jeová canto ré. Há pessoas que estão investindo tempo, dinheiro e até oração em coisas que não fazem parte do plano da cadeira real. Achando que é nessa forçação de barra. E sabe a quem eu culpo? A essa doutrina triunfalista que nos ensina que tudo tem que dar certo. Mas nem tudo dá certo. Tem coisas que dão errado e não é porque Deus quer que dê errado, é porque Deus não vai aprovar para dar certo.
Perceba o que a Bíblia vai dizer no Evangelho, no livro dos Atos. A Bíblia vai dizer que Paulo e Barnabé precisavam se dirigir para a Ásia. Eles queriam se dirigir para a Ásia para pregar a palavra de Deus. Mas o que eu acho lindo no texto é que a Bíblia vai dizer, mas o Espírito Santo lhes impediu de ir para a Ásia. A atitude era nobre, eles queriam pregar, não era passear nem conhecer o shopping da Ásia, não. Eles queriam pregar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu. A Bíblia diz que eles insistiram em ir por um outro caminho, por Bitínia. Mas a Bíblia diz que agora nem é mais o Espírito Santo, diz assim, mas o Espírito de Jesus lhes impediu. A atitude era nobre, eles queriam pregar. Escute o que eu vou falar, pegue o seu polegar e diga assim, às vezes é certo, às vezes está na razão. Às vezes eu tenho direito. Levante o quarto dedo e diga, mas às vezes não é a vontade de Deus. Isso aqui elimina os 3 motivos. Às vezes é o certo, às vezes é o ideal, às vezes a atitude é nobre. Mas se não for na vontade de Deus, para de insistir, de perder o seu tempo no que não vai te colocar na cadeira que Deus preparou para você sentar. Faça o que você é boa. Se é para cantar, cante. Se é para pregar, pregue. Se é para orar, ore. Se é para ficar por trás, fique por trás. Mas se é para ficar pela frente, para de se esconder. O Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Ele nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, nos dá legalidade para amarrar esse mal do complexo de inferioridade. Eu não sou, eu não tenho, eu não posso, eu consigo. Ele está usando a minha boca para te dizer, lembra de onde eu te tirei, lembra do que eu já fiz, lembra do que eu te prometi, lembra do que eu já te ensinei, lembra do que você é boa. Se dedique no que você é boa. Não queira ser boa em tudo, queira ser excelente no que você sabe fazer. Irmã Camila, como o dom da excelência se manifesta no exercício da especialidade. Perceba que há um curso que pode ser aberto para todos. E todos podem fazer aquele curso. Mas só vai se destacar na área quem fizer o quê? A especialização. Ali se manifesta a excelência. Sabe o que Deus está dizendo? Você está distribuindo currículo em todo lugar. Você está fazendo curso de tudo que é coisa e no final você não vai ser coisa nenhuma. O que você precisa fazer? Focar no que você é boa. E isso eu não posso pregar porque eu não conheço a sua necessidade, mas o meu Deus sabe. E Ele está me usando para te dizer isso. Pare de se dedicar no que não é para você. E seja excelente no que você sabe fazer. O que é que você sabe fazer? Eu quero te convidar a pôr em prática essa palavra agora. Traga na sua memória agora o que é que você é boa para fazer. E não me diga que não é nada, porque meu Deus não escolhe ninguém para ser coisa alguma. No que você é boa. Deus está dizendo, dedique-se a isso. Faça o que você sabe. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15 aí agora. Mateus capítulo de número 15. Oh, aleluia, aleluia. Eu gostaria de estar aqui pulando, rodando, fazendo tudo junto. Mas o Espírito de Deus está falando comigo. Esta é uma conferência bíblica poderosa, onde as mulheres serão estabelecidas pelo poder e o peso da palavra de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, diga cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu, diga, não respondeu. Palavra alguma, e os seus discípulos aproximando-se dele disseram, despede a que vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela porém veio e adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim Senhor, porém os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua, grande é a tua, faça-se contigo como tu queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Sabe o que ela não tinha? Ela não tinha título para ser abençoada,
porque precisava ser judia, precisava ser ovelha da casa de Israel. Aquela mulher era cananeia. Sabe quem são os cananeus? Inimigos antigos do povo de Deus. Uma das últimas raças culturais a serem retiradas da terra de Canaã. Gente sanguinária, gente que adorava ao Deus de Moloque, gente que oferecia criança, gente ruim, cabra ruim, coisa terrível. E esta mulher trazia consigo uma maldição nas suas gerações, a qual o próprio Deus havia liberado sobre este povo, dizendo que eles seriam desafortunados, dizendo que eles seriam rejeitados. Mas Jesus veio à terra para mudar tudo isso e para que todo aquele que invocasse o nome do Senhor fosse salvo. Esta mulher não tinha o título. E o que é mais que ela não tinha? Ela não tinha o direito. E o que ela tinha? Ela tinha coisas que só pendiam para o que era ruim. Esta mulher tinha uma filha miseravelmente endemoniada. Esta mulher morava nas proximidades da região portuária de Tiro e Sidom, lugar de estrangeiro. Ela não era tratada como alguém, ela era tratada como coisa. Judeu só se dirigia a cananeu nas regiões portuárias para tratar de negócio, ou seja, as pessoas não passavam de uma moeda de troca. O que é que essa mulher tinha? Essa mulher não tinha marido, porque se tivesse não estava correndo atrás de Jesus, porque não era lícito fazer isso em cultura nenhuma. Mas o que é que essa mulher não tinha? Esta mulher, ela tinha uma filha miseravelmente endemoniada. O texto original vai dizer a minha menininha, ou melhor, o texto mais próximo vai dizer a minha menininha. Sabe o que isto afirma? Nós estamos falando de alguém que não passava dos 15 anos de idade, porque menininha era até os 15 anos de idade. Sabe mais o que é que esta mulher tinha? Ou melhor, o que ela não tinha? Ela não tinha a bênção, ela não tinha o direito, e o que ela tinha? Ela tinha rejeição, ela tinha decepção, ela tinha tradição, e o diabo estava tudo na casa dela. Sabe por que ela está nesse exemplo hoje? Porque ela é uma das maiores provas do Novo Testamento, que não recebeu o que queria pelo que não tinha, mas recebeu o que queria, porque soube valorizar o que ela tinha. E o que é que ela tinha? Fé. Como essa fé se manifestou? Através do uso da audição e da sua voz. Talvez você não tenha nem fé hoje aqui, mas se você tiver voz, vai clamando, e à medida do teu clamor, o Senhor vai te encher de fé. Pare de olhar para o que você não tem. Mãe Camila, eu queria fazer isso, mas eu não tenho aquilo. Mas o que é que você tem? Ei, a mulher que tinha um marido profeta diz que vai fazer o último bolo e vender os filhos. E vai deixar eles irem como escravos. Mas ela olha para o profeta e ela diz, meu marido, teu servo, tu sabes que ele era profeta. Ei, Flávio Joséfo vai chegar a afirmar que um dos maridos desta mulher era um dos profetas que sustentaram um dos 7.000 a pão. Ei, quem sustenta homem de Deus não pode morrer com filho vendido. Quem sustenta servo de Deus não pode morrer com casa vendida. E a Bíblia diz que aquela mulher chega para o profeta e ele diz para ela, declara-me o quê? Declara-me o quê? Declara-me o quê? Não é declara-me o que não tens, declara-me o que tem, aleluia. Para de abrir essa boca só para dizer o que não tem. Começa a abrir essa boca para dizer o que tem. Ah, eu não tenho emprego. Ah, meu marido não é crente. Ah, minha casa está precisando de reforma. Deus está me usando para te dizer, abra a boca para dizer, não tenho dinheiro, mas sou cheia da graça. Minha casa está virada do avesso, mas a minha casa no céu já está pronta. Meu marido não é crente, mas eu profetizo, ele é uma bênção na minha vida. Abra a tua boca e comece a falar o que você tem. A Bíblia diz que a pecadora, Lucas 7:38, não precisa abrir não, só marca aí em casa você lê. Lucas 7:38, a Bíblia vai dizer que havia uma mulher pecadora. A mulher tinha o que, gente? Pecado. Tinha pecado. E o que é que ela não tinha? Direito, porque quem peca perde o direito. Mas a Bíblia diz que fora isso, ela não olhou o que não tinha. Ela olhou o que ela tinha, Ela tinha cabelo, lágrima e um vaso cheio de unguento. E ela chega, com a mão nas costas virada para a parede, posição de penetra na festa de rico. Mas a Bíblia diz que Jesus está lá. E o Simão que fez o banquete para ele poder banquetear, não deu nem ideia para ela. Sabe o que é interessante?
O Simão tinha tudo, mas não deu nada. Por que Jesus ajuda quem não tem? Porque quem não tem, mas quer dar. Jesus não trabalha com quem pode, Jesus trabalha com quem quer. A Bíblia diz que ele está com a mão nas costas, e ela não pode, ela não tem, ela não pode, ela não é, mas ela começa a esquecer do que ela não tem e começa a lembrar do que ela tem. E a Bíblia diz que ela vai chegando, catuca quem está ao seu lado, diz: você tem que chegar, minha filha, você tem que chegar, vai chegando. A Bíblia diz que ela vai chegando, e daqui a pouco está diante dele, e ela quebra o vaso, unge o homem, chora, e ainda seca com o cabelo. Aquela mulher fez um espetáculo diante do banquete, e aí está todo mundo escandalizado, dizendo: olha lá, ó, se ele fosse profeta de verdade, ele ia saber que ela era pecadora. Aí Simão diz assim: olha só, Jesus diz: Simão, vou te dizer uma coisa. E ele diz: dizia, mestre. E ele diz assim: Simão, desde que eu entrei na tua casa, tu não me beijaste. Mas esta mulher, desde que me viu, não para de me beijar os pés. Pare de olhar para o que você não tem. Jesus não quer o que você pode. Jesus quer o que você deseja. Jesus não quer a quantidade do que você tem financeiramente. Jesus quer a sua disposição em fazer. No mundo, desde criancinha, a gente aprende um ditado popular que começa na escola. E esse ditado diz assim: como é que é aquele negócio do quem pode? Só de quem pode, só fala de quem pode. Aí desde criancinha a gente abre a boca e diz assim: não é querer, é poder. Só que Jesus contraria a lógica social e ele diz: não é poder, é querer. Porque você quer e eu posso, você quer e eu faço, você deseja e eu executo, você quer e eu entro. Essa igreja está entrando numa nova empreitada, não é isso? Desde a primeira vez que eu estive aqui, eu ouvi assuntos sobre isso. E eu imagino que tinha mais querer do que dinheiro. E vai ver, não mudou muita coisa. Sabe por que Jesus está agindo? Porque não age com dinheiro, age com querer. E é por isso que lá fora, nego fica doido com o que Deus faz para quem não tem dinheiro. Josué, o último capítulo do seu livro, ele vai lembrar Israel dos seus feitos. E ele vai dizer assim: dei-vos terra em que não edificastes, e colheram das vinhas que não plantastes, e receberam dos olivais que não semeastes, e vocês estão morando nas casas que não edificastes. Aí, meu irmão, nego de terra estrangeira, quando olha a gente colhendo o que não plantou, pegando lá o cacho na uva na boca de quem não de quem não semeou, eles ficam doidos. É por isso que tem gente que vive a vida para tentar investigar sua vida financeira. Comprou aquele terreno como com essa quantidade de crente? Tá fazendo obra como com a quantidade de dízimo? Como é alabará e Jessia? Aí os crentes, até os crentes ficam doidos. Aí fica igual a igreja lá em Corinto. Eles ficam dizendo: eu sou de Paulo. Aí o outro diz: eu sou de Apolo. Aí Paulo escreve uma cartinha e ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. E ele dá para quem ele quer. Ele dá para quem ele quer. Ele dá para quem ele quer. Aleluia. Lá fora, você aprende que não basta querer, tem que ter poder. Mas Deus me trouxe aqui para contrariar a lógica. E Deus está me usando, e não é na carne não, irmão, porque eu tenho consciência que é Deus que me usa. Deus está me autorizando, eu estou autorizada a te dizer: não precisa poder, basta começar a querer. Começa a querer, começa a querer, começa a querer. Essa coisa de querer é tão forte, é tão forte, que Deus passa a querer até do que não gostava, só porque eu quis. A própria Sirofenícia do capítulo 15, do verso 21 é um exemplo. Ele não tinha compromisso nenhum com aquela cananeia, sobretudo com a filha endemoniada. Mas porque ela queria, ele fez além do que ela precisava. Eu vou falar aqui uma coisa muito forte. Se você não gostar, vou falar assim mesmo. E se você gostar, vai tomando posse. Há pessoas na tua vida que já eram para estar no altar de Deus. Irmã, Deus está fazendo a obra. Está fazendo a obra como se você não está querendo? Você relaxou. Tem mulheres aqui que se orassem só um pouquinho mais, aquele homem já estava aqui, estava hoje. Não, irmã, no tempo de Deus, Deus trabalha com o teu tempo também. Ei, Jeva, sai. Ei, há coisas que Deus não precisa fazer. Entenda isso na unção de Deus. Ele só faz
porque eu quero que ele faça. Você entende isso? Deus vai te dar bom entendimento dessa palavra. Há caminhos que Deus não precisa passar, mas ele só passa porque alguém deseja algo. Oh, aleluia. Que compromisso Deus tem com aquele teu filho desviado que não está nem aí para a casa de Deus? Nenhum. Mas porque você quer e porque você chora, ele passa a querer até quem ele não queria. Só porque você quer. Que compromisso Deus tem com um marido promíscuo e escarnecedor? Nenhum. Mas porque alguém naquela casa fez igual o carcereiro e decidiu gritar, eu e minha casa. O camarada lá dentro nem quer. O camarada lá dentro nem quer. Teu filho nem quer. Tua filha nem quer. Aí Deus diz, minha filha, meu negócio não é com teu filho. Meu negócio não é com teu marido. Meu negócio é contigo. Me fala, você quer? Porque se você quer, eu faço ele querer também. Eu faço ele querer também. A Bíblia diz que o coração do rei está na mão de Deus. E o coração do rei se inclina para onde Deus quer. Pega na mão de quem está ao seu lado. Não são, não é na desliga, não são. Pega não são. Naquele peso de profeta. Eu estou sentindo. Aleluia. E diga para essa pessoa, basta você querer. Basta você querer. Basta você querer. Aquele concurso, basta você querer. Aquela vaga, basta você querer. Basta você querer. Porque quando a gente quer, minha gente, quando a gente quer, a gente trabalha em cima daquilo para conquistar. É ou não é? Como é que você identifica o desejo de quem quer? Quando ele se motiva a ir de encontro ao que ele deseja. É isso ou não é? Essa história de dizer que quer, mas fica na sessão da tarde, emendando na malhação e termina no Salve Jorge, mentira, não quer nada. Não quer nada. Porque quem quer, amanhece na consagração, de tarde faz devocional, de noite busca o Senhor, no outro dia repete de novo e chega no domingo cheio da unção de Deus. Diz que quer vitória, quer nada. Chega no culto atrasado, não vai numa consagração, não se mete numa visita, não participa de nenhum ensaio. Depois acha que vai botar a camisa e vai receber vitória. A camisa não dá vitória. Tem que querer. Ainda chega com a cara mais lavada no culto de domingo, atrasado, se achando super crente. Crente coisa nenhuma. Se você quisesse, chegava 10 minutos antes. Pediu o obreiro até para abrir 20 minutos. Chegava mais cedinho. E quando o pastor chegasse, já te via de joelho dobrado em oração. Sabe quem se motiva a interceder pela vida de quem precisa? Quando a gente vê que o outro quer tanto, que incomoda até a gente. Ei, fala só. Mas nenhuma irmã vai na minha casa orar. Claro que não, nem você está orando. Tem que querer, basta querer. E eu termino e concluo aqui nesse trecho final. A Bíblia diz que depois de ter sido escolhida, já havia sido escolhida. Mas a Bíblia diz que Esther passa por 12 meses de preparo. Irmão, aquela mulher é banhada no óleo da Índia. Que coisa tremenda! Eu vou aqui colocar uma curiosidade do Império Medo e Persa. Uma das coisas que eram necessárias às mulheres que se preparavam ao rei era o seguinte tratamento do spa de beleza. Cavava-se um buraco na terra. Sempre tem terra, porque sempre tem que descer para quem quer vitória. Cavava-se um buraco na terra e no buraco se enchia de brasas. É por isso que tem gente na fornalha, porque sem calor não se exala perfume. Aí colocava a brasa, botava aquela quintura. E sabe o que a moça fazia? Em estado nu, ou seja, apenas em pele e pelo. Ela se colocava dentro daquele buraco. Não com os pés na brasa, mas com os pés na lateral do buraco. Aí vinham as moças e traziam um cobertor, um lençol de algodão sobre aquela moça. E aí aquela moça ficava ali coisa de 30 a 40 minutos. Isso todo o dia. E junto às brasas colocavam as essências. Mirra, gálbano. Colocava tudo o que havia de melhor perfume. E aí o que acontecia? O calor subia. O pórum dilatava. E a essência entrava. Essa essência penetrava tão forte que a moça tomava banho e não saía. Quem aqui já teve a graça de usar um perfume importado? Se você usou do bom, não é Deo Colônia não, é de Toilette. Se você usou do bom, você vai ver que você passa de dia. Quando você joga água quente de noite, você sente aquele cheirinho no box.
Se você ainda não conseguiu, Deus vai te dar essa vitória. Eu creio. O que vai acontecer com Esther, presta atenção. O que vai acontecer com Esther é exatamente isso. O poro abre, a essência entra. E depois que a brasa esfria, tira o cobertor e ela sai daquele momento de quentura e vai para um momento de temperatura amena. Quando isso acontece, o poro fecha. Porque todos nós que estamos aqui sabemos que no calor o poro abre e no frio o poro fecha. Quando ele fechava, ele guardava a essência do que ela tinha recebido. Então passavam-se os dias e aquela essência ficava. Quando o rei tocava nela, não era uma pele, irmão, era um veludo. Oh, meu Deus, a irmã lembrou até de umas coisas ali. Falou coisa boa. Quando ele tocava nela, era um veludo. Tudo isso porque tinha preparo. Era sacrificante, mas valia a pena. Calor é para implementar em você a essência. Calor na Bíblia, só de duas vertentes. Ou é fogo do Espírito e esse não dá calor, esse aquece. É igual a sarça. Ela se queimava, mas não se consumia. Esse é do Espírito e esse não precisa abrir poro. Esse vem com poro fechado, com poro aberto, com poro de pé, com poro caído. Esse não tem esse negócio não. Agora, a segunda tipologia de calor na Bíblia, essa sim é legítima e verdadeira. E qual é ela? De fornalha, de aflição, de agonia, de inquietude. E há pessoas que estão aqui dizendo: Deus, eu não suporto mais esse cobertor na minha cabeça. Esse cobertor fala de estar em oculto, fala de estar encoberto, fala de estar em anonimato, fala de não estar em evidência. Essa brasa fala do ardor da prova que aflige e que muitas vezes não te deixa sair do lugar. Você tem que ficar parado. Mas Deus está dizendo: eu estou te preparando para receber o que eu vou colocar, introduzir até os seus poros. E quando esta prova passar, você não vai ficar perfumado só por fora, não. Ninguém vai entender por que esse perfume dura tanto. É porque ele entrou por dentro. Sabe qual é o último estágio para tomar a cadeira da honra? Deixar Deus trabalhar na essência e não no estereótipo. Catuca quem está ao seu lado e diga: abre o poro. Diga de novo: abre o poro. Abre o poro. E agora ela vai estar na presença do rei. Última lição. Não é porque eu sou escolhida que eu não preciso me preparar. Não é porque o rei me quer que eu não preciso estar pronta para a hora que ele quer. E agora eu entrego esta palavra a todos sem exceção alguma. Não é porque você foi chamado para pregador que não precisa mais estudar a Bíblia. Não é porque Deus te chamou para ser missionária que você não vai aguentar uma especialização no campo. Não é porque você não canta que agora já recebeu o dom, não precisa fazer nenhuma aula. Não é porque você já recebeu de Deus um chamado que não precisa estar preparada. Aquela mulher passou 12 meses de preparo. Sabe por quê? O rei merece. Dele vem o chamado, mas de mim vem a preparação. Pegue na mão de quem está ao seu lado e diga: se prepare. Porque quando o rei chamar, tem que estar pronta. Tira a Bíblia do colo e vai colocando essa amada de pé do lugar dela. Aleluia. Oh, aleluia. Você gostou da pregação de hoje? Se gostou, então não se esqueça de deixar o gostei no vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal. Caso não seja inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal e ativar as notificações para as próximas pregações. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até mais.